Olá a todos, começando mais um playlist aqui de vídeos sobre banco de dados, né? E nessa list eu vou estar trazendo a prática da criação ali de modelagem de tabelas ali de banco de dados. Então, um assunto bem importante são os tipos de dados, né? Que os mais comuns aí, né? Ou exemplos dos mais comuns que são bem utilizados são dados de texto, os numéricos e os de data. Dados de texto. Outros três exemplos aqui, né? O char, que ele é fixo, ele tem um comprimento aí de 0 a 255 e ele pode armazenar letras, números e caracteres especiais. O varchar, ele é variável, ele pode ir de 0 a 65.535 e ele pode armazenar letras, números e caracteres especiais. Aí, qual a diferença dos dois? O char, ele é fixo no sentido de que você vai quando criar ele, vai declarar quantidade de dado que vai caber nele, né? Ou de caracteres. Aí, por exemplo, você pode pegar, você vai fazer uma tabela de estados, aí vamos pegar como exemplo o Brasil, né? Vai ter lá 27 estados e aí os estados vão ter a sua sigla, né? Que é a UF, Unidade Federativa, que normalmente é aquelas duas letras, né? Normalmente não, são duas letras. Então, por exemplo, vai ter Rio de Janeiro, que vai ser o RJ, o São Paulo, que vai ser SP, Rio Grande do Sul, que vai ser RS. Então você pode determinar o tamanho do caractere que você vai usar. Aí você usa o char. O varchar você vai usar quando você não consegue determinar o tamanho dos caracteres que você vai usar, né? Por exemplo, quando você bota um nome dos estados, seguindo no exemplo da tabela de estados. Então, você pode usar um varchar para nome, e-mail, nome de estado, nome de pessoa, logradouro, etc. O text, ele vai ali até 65.565 bytes, né? Ele pode armazenar letras, números e caracteres especiais também. A diferença do text é que ele vai armazenar muito conteúdo, né? Por exemplo, se quer botar um texto, alguma coisa que vai ter mais caracteres, o text é o mais indicado. Numéricos. Tem o TinyInt, que é de 0 a 255, né? Ele aceita valores numéricos, né? Entre menos 128 e mais 127. Eu usaria ele, por exemplo, para criar a tabela de estado ali, para utilizar como ID da tabela de estado, seguindo no exemplo dos estados. Porque vai ter pouco, então não precisa ser um número muito grande, né? Já o int, ele já é para, por exemplo, você vai ter uma tabela de vendas ali, você pode armazenar o ID de vendas dentro dela. Ele aceita ali valores numéricos entre negativo, aquele número gigante ali, até aquele número gigante positivo, que eu não sei dizer. Mas, então, ele é para um range maior. Numeric, ele aceita valores no seguinte formato, né? Que tem um tamanho de 65 e com a precisão de 30 decimais, né? Aí dando um exemplo aí, se fosse declarar um numeric de 10,2, eu poderia botar um valor para a esquerda de até 10 casas decimais, até 10 casas, e para a direita 2 casas decimais. Aí, como exemplo, 1250,25. O money, ele aceita valores numéricos entre o negativo, esse número grande, até positivo, aquele número grande ali, que eu não sei dizer porque é muito grande o número, né? Ele aceita até 8 bytes. O money, como dá para perceber, assim, ele vai ser usado para trabalhar com dinheiro, né? Quando você tiver valores para trabalhar, por exemplo, preço de produto, você pode declarar ele como money, né? Também vai poder declarar como numeric, mas esse seria um exemplo de utilização de money. Datas, né? A gente vai ter o data time, que vai armazenar data e hora no formato americano ali de ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, né? E vai ter o date, que vai armazenar sua data no formato ali de ano, mês, dia, e vai ter o time, que ele vai armazenar a hora no formato HHMMSS. Então, assim, gente, dos estudos que eu fiz aqui dos levantamentos, são principais tipos de dados que a gente vai utilizar na criação de banco de dados, na utilização de banco de dados. Tem mais? Tem bem mais. Pode variar de acordo com o banco? Pode.
mas esses são alguns dos principais tipos de dados. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado.